Olá, eu sou Eliene Denites Duarte Mesquita, eu sou médica, pneumologista, sou professora da UFRJ e estou diretora do Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ari Barreiras. Estou na direção geral e esse hospital ele recebe pacientes com tuberculose. O meu intuito nessa palestra é falar um pouco sobre o diagnóstico da tuberculose no cenário da emergência e das urgências nos nossos hospitais. Então, a partir de agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a tuberculose, como é que ela surgiu até a gente chegar no diagnóstico clínico e laboratorial, que são os objetivos dessa aula. Então, a tuberculose é uma doença que ainda está muito presente, né? Desde a Idade Antiga, a gente tem sinais do bacilo da tuberculose, mas essa doença se arrasta até os dias atuais. Então, esse desafio do combate à tuberculose, ele continua. A verdade é que a tuberculose é uma doença tão antiga que quase se confunde com a própria história do homem. Como eu falei no slide anterior, há evidências da tuberculose, do bacilo da tuberculose, na coluna dos esqueletos dos povos da América pré-colombiana e também em ossos de múmias egípcias. Os médicos antigos, principalmente os gregos, cunharam o termo tísico. Todo mundo já ouviu falar que alguém está tísico, está com tísica. Então, o termo tísico, ele ressalta o enfraquecimento que ocorre na tuberculose. Mas essa doença só passou a ser um grande problema depois da Revolução Industrial, quando as cidades começaram a ficar cada vez mais populosas e houve, então, a aglomeração. Nos séculos 17 e 18, estima-se que a tuberculose tenha causado cerca de 25% das mortes dos adultos em toda a Europa, ou seja, um quarto da população faleceu por tuberculose. Mas esse agente causador, o causador dessa doença, só foi descoberto em 24 de março de 1882 pelo médico alemão Robert Koch. Então, eu gosto muito desse slide porque ele fala de um cenário da evolução da doença num contexto pré-pandemia. Então, ele pega a partir mais ou menos da descoberta do bacilo de Koch, em 1882, foi nessa década, e vai passando ao longo do tempo. Então, é como se a gente tivesse uma primeira epidemia que ocorre ali, aumenta muito, na época da Revolução Industrial, e por volta ali de 1900 a gente tem a criação dos sanatórios, a gente em 1944 descobre a primeira droga para tuberculose, que foi a streptomicina, e a partir então da década de 80 começa a ter novamente um aumento, porque a gente tem a epidemia do HIV/AIDS, existem as crises sociais e econômicas, e a gente então vive desde então essa segunda epidemia. O problema é que a gente não sabe se a gente vai conseguir parar, como é que a gente vai parar o crescimento dessa doença. Então, resumindo o slide anterior, a gente tem essa cronologia de eventos e finalizando na década de 90, por conta do agravamento da doença, principalmente por conta do HIV, a gente tem essa segunda epidemia ocorrendo predominantemente na Ásia, África, América Latina. E em 1993, a Organização Mundial de Saúde declara então a tuberculose como um problema mundial, uma emergência global. Então, analisando esse aumento da incidência da tuberculose nos países em desenvolvimento, a gente tem alguns fatores que são bem preponderantes. Então, entre eles, a infecção pelo HIV, especialmente na América Latina, na África e na Ásia, a situação de aglomeração nas regiões metropolitanas, isso não é exclusivo daqui do Brasil, mas várias regiões com acúmulo da população, e a gente também passou a ter populações humanas que se tornaram mais suscetíveis. O ser humano passou a viver mais, então a longevidade, a gente evoluiu em alguns tratamentos com transplantes, que fazem então o uso de medicações que são imunossupressoras e então alterando a imunidade, a tuberculose passa a ser um problema para esses pacientes transplantados, principalmente renais e hepáticos. Da mesma maneira, a insuficiência renal crônica e a diabetes mellitus
principalmente insulino-dependentes, que mexem também com a imunidade, e a ocorrência de doenças malignas. Então, tudo aquilo que mobiliza, que altera a imunidade do indivíduo, torna essa população mais suscetível. E existem outros fatores também. A qualidade dos programas de controle de tuberculose, ela não é igual em todos os lugares, né? A gente tem que lembrar que a gente vive num país de dimensões enormes. A baixa prioridade também no ensino da tuberculose nas faculdades de medicina e enfermagem, né? Muitas faculdades não colocam como um ponto a ser relevantemente abordado. Existem também os estigmas, né? As pessoas acham que a tuberculose afeta apenas a população de baixa renda. Não, a tuberculose ela pode atingir diferentes classes sociais, né? E também o desconhecimento da sociedade como um todo, né? E dos meios da comunicação, achando que a tuberculose está resolvida, que é um problema que não existe mais. Então, vira e mexe, a gente tem pessoas comentando, a tuberculose não acabou, a tuberculose não está controlada. Então, eu trouxe aqui uma imagem de uma favela no Rio de Janeiro. Existe aglomeração, o sol entra muito pouco, né? A gente sabe que os raios ultravioletas matam o bacilo da tuberculose, e numa situação onde há aglomeração de casas, o sol acaba entrando numa faixa muito limitada, e se alguém, porventura, escarrar no chão, a gente vai ver esse bacilo, ele pode ficar viável depois de aerosolizado. Aqui tem uma outra foto de uma área de lagos na Nigéria, né? Então, vocês vejam também a grande aglomeração. Então, como é que está a tuberculose? Eu vou mostrar o panorama mundial no Brasil e aqui no Rio de Janeiro. Então, a tuberculose no mundo em 2020, vejam, cerca de 10 milhões de pessoas adoeceram por tuberculose. A tuberculose é a segunda, né, no ano de 2020, foi a segunda principal causa de morte por um único agente infeccioso. Ela ficou em primeira causa durante muitos anos, ela só foi ultrapassada em 2020 pela Covid-19. Ocorreram 1,3 milhões de óbitos em pessoas HIV negativo. E em população vivendo com HIV, ocorreram 214 mil óbitos. Vejam que a tuberculose como doença, ela ainda pode ter uma apresentação de maior gravidade, que a gente chama de multiresistência. Então, esses casos de multiresistente, com um bacilo que é resistente às principais drogas, principalmente às drogas do esquema básico, eles estão cada vez aumentando mais em termos de incidência. Então, no ano de 2020, ocorreram cerca de 500 mil casos de tuberculose multidroga resistente. E aqui um dado que é para a gente pensar muito bem, porque fica como se fosse um reservatório: 1/4 da população mundial está infectada pelo bacilo da tuberculose. E aqui eu chamo a atenção que infecção não é a mesma coisa que doença tuberculose. Então, esse é um panorama do ano de 2020, né? Os principais países, né, que têm as altas cargas de tuberculose são esses: Índia, 26%, China, 8,5%, Indonésia, 8,4%, Filipinas, 6%, Paquistão, 5,8%, Nigéria, 4,6%, Bangladesh, 3,6% e África do Sul, com 3,3%. Vejam que dois terços de todos os casos de tuberculose no mundo, eles estão concentrados nesses países. Então, nesses 8 países. Então, esses são os países com a mais alta carga de tuberculose. E aí, trazendo o cenário da tuberculose, é importante a gente diferenciar 3 grandes grupos prioritários em termos de alta carga. À esquerda, a gente tem os pacientes portadores de TB, HIV,
Embaixo, os portadores só de TB e à direita, em azul, os pacientes portadores de tuberculose multidroga resistente, MDR, ou RR, que a gente chama de resistente à rifampicina. Então, esses são os países prioritários para esses 3 tipos de população, e vejam que o Brasil ele está incluído em 2 desses grandes grupos. Ele é prioritário para TB e HIV e ele é prioritário para tuberculose também. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nos anos de 2016 a 2019, o Brasil foi o 20º país em alta carga de tuberculose e o 19º em alta carga de TB e HIV. No Brasil, como é que está a dose? E aí a gente fala de um cenário do Brasil em relação ao cenário mundial, no ano de 2020. O Brasil foi o único país das Américas, como eu falei, presente nas 2 listas de países prioritários pela OMS, para TB e TB-HIV. Os países do BRICS, eles concentram 46% de todos os casos de tuberculose e 40% das mortes por TB no mundo. Então, vejam, isso é um dado prioritário nesses países também para as ações de controle para a tuberculose. O Brasil, em termos de Américas, ele responde por 1/3 de todos os casos de tuberculose. Então, a gente tem uma alta carga na América também. E agora, em 2020, por conta da pandemia do Covid-19, o Brasil e outros 15 países foi responsável por 93% da redução das notificações da tuberculose no mundo. E isso devido ao impacto da pandemia pelo Covid-19 em todos os sistemas de saúde do mundo. Isso não foi exclusivo do país, as pessoas também procuraram menos ajuda, foi um momento de pandemia e isso foi um reflexo, um impacto global. Agora, especificamente, os dados do Brasil, no ano agora de 2021. Cerca de 68 mil casos novos de tuberculose ocorreram, um coeficiente de incidência que girou em torno de 32 casos para cada 100 mil habitantes, ocorreram aproximadamente 4,7 mil óbitos e o coeficiente de mortalidade ficou em torno de 2,2 óbitos para cada 100 mil habitantes. Como eu falei, o Brasil ele ocupa a 20ª posição na lista dos 30 países com alta carga da doença, sendo a tuberculose a 4ª causa de morte por doenças infecciosas. Então, eu gosto muito desse slide porque é como se a gente conseguisse ver na extensão do nosso país vários outros países, europeus e asiáticos também, aqui só dentro do nosso território. Então a gente consegue congregar aqui vários países em termos de tamanho. Então é difícil para um país que tem a nossa dimensão, E como eu falei, em 2020, para 2021, observou-se essa redução da incidência da tuberculose em comparação aos anos anteriores por conta do impacto da Covid-19. Em 2020, essa notificação teve uma queda de 16% em relação ao ano de 2019. O país como um todo, o Ministério da Saúde, ele está alinhado com as estratégias da OMS em termos de combate. Então, espera-se a redução da incidência da tuberculose até 2035 para menos de 10 casos por 100 mil habitantes. Então, é uma meta ousada, mas ela está alinhada com as metas da OMS para a redução da tuberculose, não só de incidência, mas de morte e também os custos catastróficos para as famílias afetadas. Agora, rapidamente, só para a gente ter ideia em gráfico, o coeficiente da tuberculose ele veio caindo ao longo dos anos, mas aqui em 2021 girou em torno de 32, a incidência ficou em torno de 32 para cada 100 mil habitantes, porém, a gente não pode achar que foi uma redução da própria tuberculose, mas a própria redução ocorreu também por queda nas notificações. Nesse slide a gente vê pelo mapa os 3 principais
estados da federação, unidades da federação, com o coeficiente de incidência. O primeiro é o Amazonas, o segundo é o Rio de Janeiro e o terceiro é Roraima. E agora, nesse outro modelo de gráfico, a gente consegue ver em termos de número e ter uma ideia de todas as unidades da federação. Então, o Amazonas fica em primeiro lugar, com 71,3 para cada 100 mil habitantes, o Rio de Janeiro com 67,4 e Roraima com 54,6 casos. O Rio de Janeiro já esteve à frente em outros anos, mas Manaus o Amazonas nos últimos anos vem estando aí em primeiro lugar. O coeficiente de mortalidade por tuberculose no Brasil, ele também veio caindo. Mas vejam, no Brasil a gente tem um coeficiente de mortalidade em torno aí de 2,2 para cada 100 mil habitantes no ano de 2020. Mas o Rio de Janeiro, ele é, infelizmente, o detentor do primeiro lugar. Vejam, o Rio de Janeiro está com a média, o dobro da média nacional. A média nacional está com 2,2, o Rio de Janeiro está com 4,4 e o Amazonas figura aí com 3,6. Aqui no slide a gente consegue ver pelo mapa que todos esses que estão em vermelho vivo, eles estão acima da média nacional, então acima de 2,2 para cada 100 mil habitantes. Então não é uma média que a gente tem que se vangloriar, a gente tem que tentar controlar esse grave problema de saúde pública. No Rio de Janeiro, então, no estado do Rio de Janeiro, em 2020, a incidência foi, como eu falei, em torno de 67,11 casos para cada 100 mil, e os 5 principais municípios, com a maior taxa de incidência foram Japeri, Rio de Janeiro, Lajes de Muriaé, Paraty e Nova Iguaçu. Então, graficamente aqui no mapa, a gente também consegue ter essa ideia. E agora eu vou conversar um pouquinho especificamente, depois dessa introdução da situação epidemiológica, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o agente etiológico e a doença propriamente dita. O agente etiológico da tuberculose, a doença tuberculosa, e a infecção tuberculose, ela pode ser causada por qualquer uma das 7 espécies que integram esse complexo, o complexo Mycobacterium tuberculosis. Então, pode ser o Mycobacterium tuberculosis, o Bovis africanum, qualquer um desses. Então, esse complexo, Mycobacterium tuberculosis, ele é o agente etiológico dessa doença. E a gente, então, vulgarizou o nome, como BK. Por que BK? Por causa do médico alemão, Robert Koch, que descobriu o bacilo de Koch. Então, ficou BK de bacilo de Koch. É importante saber que existe outro grupo de micobactérias, que a gente chama de micobactérias não tuberculosas, vulgarmente conhecidas como MNT, que não causam a doença tuberculose. Apesar de serem micobactérias, elas não causam a doença tuberculose. Então, Mycobacterium avium, Cansace, intercelular e abscessos não são causadores da doença tuberculose. E o que é, então, a tuberculose? É uma doença infecto-contagiosa, como a maioria de vocês sabem. Já sabemos que é causada por micobactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis, e afeta os pulmões em 90% dos casos, mas pode também afetar outros órgãos, aí causando o que a gente chama de tuberculose extrapulmonar. Como é que ela é transmitida? A transmissão da tuberculose, do bacilo, se dá pela via respiratória, pela inalação de aerossóis que são produzidos tanto pela tosse, pela fala ou pelo espirro de um paciente que tenha tuberculose ativa, na forma pulmonar ou laríngea. Por que isso é importante? Porque quando a tuberculose é exclusivamente extrapulmonar e também não é laríngea, ela não tem a possibilidade de gerar o aerossol para então fazer esse tipo de transmissão. Então, o paciente tendo tuberculose
ele sabendo ou não que ele tem a tuberculose, ao falar, ao tossir e ao espirrar, ele então vai estar gerando aerossóis que vão então atingir a pessoa, o indivíduo que esteja próximo. Então aqui cabe também a gente explicar uma outra situação. O bacilo da tuberculose, ele é transmitido através de aerossóis, assim como sarampo, a varicela e outras doenças. A gripe, né, é por gotícula. Vejam, influenza, cachumba e a própria meningite meningocócica são por gotículas. O complexo Mycobacterium tuberculosis, ele tem algumas características que podem ser bem vistas, tanto na coloração pela Ziehl-Neelsen, que é o método pelo qual a gente faz a pesquisa do bacilo álcool ácido resistente, a pesquisa do BAAR e também as características de cultura. Então, é basicamente o que eu listei nesse diapositivo. É um bacilo imóvel, que não esporula, ele tem uma cápsula lipídica, ele tem resistência, né, ao álcool ácido, ele é aeróbico, né, então ele precisa da transmissão através do ar. Ele é um parasita celular facultativo, tem um crescimento lento em cultura e pode ficar latente por um longo tempo. Ele também é resistente a diversos agentes químicos, mas é sensível aos físicos e, em algumas situações de cultura, pode fazer o agrupamento que a gente chama em corda. Então, essa é uma fotografia, né? O bacilo álcool ácido resistente é esse corado em vermelho, isso é um esfregaço de escarro. E vocês imaginem, então, agora com essa foto, quando alguém tosse, ou espirra, ou fala. Isso é uma foto onde mostra aí a dispersão. Então, como é que as pessoas podem se contaminar com o bacilo da tuberculose? A principal exigência é compartilhando ambientes com pessoas com tuberculose pulmonar ou laríngea ativa. Quem já teve e está curado não vai transmitir. E essa pessoa pode saber do seu diagnóstico ou não. Então, a pessoa às vezes não sabe que está com tuberculose e está transmitindo. E quando acontece a transmissão? Então, repetindo, com pessoas que têm tuberculose pulmonar ou laríngea em atividade, e não há transmissão quando as pessoas têm tuberculose exclusivamente extrapulmonar ou em pessoas que já estão em tratamento adequado. Em geral, depois de 15 dias de tratamento, para um paciente que é virgem de tratamento, começou a fazer o tratamento com esquema básico, em geral, depois de 15 dias ele vai deixar de transmitir. Então, se a pessoa tiver tuberculose extrapulmonar e pulmonar associado, claro que ela vai estar transmitindo. Então, aí seria no caso de tuberculose extrapulmonar exclusiva. Continuando sobre a transmissão, continuando a falar sobre a transmissão da tuberculose, é importante que a gente saiba que os bacilos que se depositam em superfícies de roupas, de lençóis, de talheres, né, eles não são fornecedores, eles não se dispersam em aerossóis. Então, por isso, eles não têm papel na transmissão da doença. Da mesma forma, sangue contaminado, paciente usando o mesmo banheiro, pelo sexo, pelo beijo, pelo alimento. Então, a gente não separa objetos e não há problema em compartilhar ali o mesmo banheiro, né? Então, isso era uma situação que se pensava no início do século passado, e com o estudo a gente pôde ver que principalmente o bacilo que acaba se depositando nas superfícies, eles também não têm papel na transmissão da doença. Porém, esse MTB, né, esse micobactério, ele pode permanecer viável uma vez que ele seja aerolizado. Então, sob condições adequadas de temperatura e umidade, a partir de um paciente que escarre no chão, né, que tenha tosse, escarne, jogue a sua expectoração no meio ambiente, vejam, 70% dos bacilos conseguem viver 3 horas, 50% vivem 6 e 30% vivem 9 horas. Então, não se deve, a gente sempre orienta que não se escarre no chão.
chão não é lugar para escarrar, porque o aerossol, o bacilo ele vai ficar ali exposto, ele vai acabar secando e então ele pode ficar ali no meio ambiente durante um tempo. Então o ambiente tem que ser arejado, tem que ter entrada de ar, tem que ter troca de ar. E isso por quê? Porque quando alguém tosse, ou espirra, ou fala, são eliminadas gotículas. Essas gotículas, que são chamadas gotículas de Flügger, elas rapidamente vão secar, desidratar e vão se transformar em partículas menores do que 5 a 10 micras de diâmetro. São essas partículas menores, que a gente chama de núcleos de Wells, que tem ali pouco bacilo, 1 ou 2, às vezes 3, que elas ficam em suspensão no ar por muitas horas. E essas é que são capazes de alcançar os alvéolos lá na periferia do pulmão e podem então se multiplicar, se instalar, multiplicar e provocar a primeira infecção. Então, essas gotículas maiores, que são chamadas gotículas de Flügger, que são maiores que 5 micras, para isso a gente pode usar máscara comum. É essa máscara que a gente dá para o paciente. Por isso que o paciente, quando ele está no ambiente, a gente tem que ofertar a máscara comum. Já quando essa partícula ela vai desidratar e secar, vai ficar então uma partícula menor, a gente então tem que proteger a outra pessoa, né, o contato daquela pessoa ou o profissional de saúde. Por isso é que a gente usa então essa máscara especial, né, a gente usa PFF2, tipo N95, para poder evitar então a inalação dessas partículas menores. Então, aqui de uma forma singela, né, com esse esquema, a gente vê a aspiração dessa gotícula. Se alguém aspirar a gotícula, as barreiras físicas e químicas que a gente tem no nosso organismo, elas são capazes de eliminar essa gotícula através do sistema mucociliar da nossa via respiratória. Porém, uma vez que o que seja implantado, que seja inalado, sejam as partículas infectantes, aquelas partículas de Wells que são menores, aí sim elas podem ganhar o nosso sistema respiratório, chegarem lá nos nossos alvéolos e fazer então esse implante. Esse implante alveolar então vai acabar nidando, vai se instalar, vai crescer livremente, vai sofrer a fagocitose pelo macrófago alveolar, multiplicando então dentro do macrófago, e aí através dele vai ganhar o nosso sistema, né, o nosso corpo, e aí vai percorrer diferentes órgãos. Então, nesse caso, as barreiras físicas e químicas não são eficazes. Então, essa infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, a gente está falando de infecção e não doença, ela depende de alguns fatores. Vai depender do caso índice, ou seja, aquele paciente que é o gerador, que é quem está eliminando, é a fonte do paciente que tem tuberculose. A gente precisa, para isso, ter um diagnóstico rápido desse caso índice e começar o tratamento. É isso que tem que interromper a cadeia de transmissão. Depende do ambiente onde esse paciente e esse contato, né, eles estão inseridos, né, a intensidade do contato, né, o tempo e a carga bacilar. Se eu entro em contato apenas uma vez com um paciente que tem tuberculose, a chance de infecção é muito pequena. Se o ambiente é muito pouco aerado, é pouco ventilado, essa situação de probabilidade, ela aumenta. Depende também da imunidade inata e adquirida do contato, ou seja, qual é o grau de imunidade, como é que está a imunidade desse paciente que está entrando em contato com aquele paciente que é o caso índice, né, que está com tuberculose, e aspectos relacionados ao próprio bacilo da tuberculose. E a evolução para uma doença ativa, ou seja, ele está infectado e o risco dele, uma vez infectado, adoecer, ela também vai estar relacionada a alguns fatores. A resposta imune desse hospedeiro, né, fatores genéticos. Existem pessoas que acabam não evoluindo para a doença, né, para a doença tuberculose, por fatores genéticos. Existe também o tempo entre a infecção e o desenvolvimento da tuberculose. A gente sabe que o risco maior do adoecimento, ele ocorre nos 2 primeiros anos após essa prima infecção,
ou seja, uma vez infectado, a chance de adoecimento ela é maior nos 2 anos seguintes. A idade também é importante, nos extremos de idade, menor que 2 anos e acima de 60 anos. A presença de comorbidades, aqui em especial HIV, o estado nutricional, os pacientes que têm desnutrição têm um risco maior de adoecer, e fatores relacionados ao próprio bacilo, né? Ou seja, as características genotípicas desse bacilo. Isso tem a ver com a virulência e até a resistência às drogas. Outra situação que a gente sempre tem que chamar a atenção é que alguns grupos populacionais vão ter uma vulnerabilidade maior para o adoecimento pela tuberculose por conta das condições de vida. Então, isso ocorre não só no Brasil, mas em outros países também, porque eles possuem condições de vida semelhantes. E a gente está falando de quê? A gente está falando de pessoas vivendo com HIV, a gente está falando de pessoas vivendo em situação de rua, a gente está falando de pessoas privadas de liberdade e pacientes que sejam indígenas. Vejam, o risco de adoecimento por tuberculose é muito maior nesses grupos. Então vejam que para pessoas vivendo em situação de rua, o risco é 56 vezes maior. Então, de um modo geral, o que a gente tem para falar em termos de evolução de tuberculose é, uma vez que a pessoa esteja infectada, e aí a gente pega a informação, né, de que 1/4 da população mundial está infectada, 10% dessa população, né, que é imunocompetente, sendo imunocompetente, vai adoecer ao longo da vida. Então, desses 1/4 da população mundial, 10% vai adoecer ao longo da vida, com um risco maior de adoecimento nos 2 primeiros anos. A diferença dessa população de 10% são os 90%. Então, esses 90%, eles permanecem infectados. E o risco para a evolução para uma tuberculose ativa, ou seja, o risco para desenvolver a doença tuberculose vai depender do sistema imune desses pacientes. Agora, se forem HIV positivos, o risco de adoecimento ele aumenta sobremaneira. Vejam que esse risco é de 5 a 15% ao ano. Então, o adoecimento também entre os contatos, ou seja, aqueles pacientes que coabitam, que moram, né, que têm estreita relação com o caso índice da tuberculose, em termos de idade, isso também chama a atenção. Vejam, menores de 1 ano, o adoecimento ele ocorre em 40%, na idade de 1 a 5 a chance é de 25%, nos idosos é 25% também. Então, o adolescente e os adultos, eles ficam ali com as menores faixas. Então, como eu falei previamente, nos extremos das idades, né, da faixa etária, é onde a gente tem o maior risco para o adoecimento. E como é que a gente faz o diagnóstico clínico? Como a gente sabe, como a gente suspeita? Existem 3 formas de apresentação da tuberculose pulmonar. A primeira, né, que a gente vai comentar, é a tuberculose primária. Essa tuberculose é a que ocorre quando evolui logo após, quando o paciente adoece logo após a primeira infecção, ou seja, dentro daqueles 2 primeiros anos. E ela é mais frequente exatamente por isso em crianças, ou seja, infectou na criança, a chance de desenvolver vai ser maior. Mas ela também pode ocorrer, essa tuberculose primária, em adultos que tenham infecção, que tenham a exposição, a infecção recente ao bacilo, ou seja, é alguém que nunca foi exposto ao bacilo, nunca teve infecção prévia e se expõe. Como exemplo, um paciente, alguma pessoa que venha da Europa, um país nórdico, e que venha aqui para o Brasil, que é um país de alta carga, então ele vai se infectar pela primeira vez. Então não ocorre só em crianças, mas também em adultos que nunca tiveram essa exposição. Clinicamente, o que a gente tem é uma manifestação insidiosa. O paciente costuma ter febre baixa, sudorese noturna, inapetência, as crianças ficam irritadiças, aqui nem sempre a tosse está presente e muitas vezes o exame físico vai ser inexpressivo.
A segunda forma de apresentação da tuberculose pulmonar, e a gente está falando da tuberculose pulmonar exatamente porque é a que mais afeta, né, acima de 90%, né, dos casos, a gente tem aqui então a tuberculose pós-primária, que é a tuberculose também chamada de secundária. É a tuberculose que ocorre no adulto jovem e no adolescente, mas que também pode acontecer em qualquer idade. Ela ocorre principalmente anos depois da infecção, porque o sistema imune, nesse primeiro momento, lá da prima infecção, foi capaz de contê-la. Então, é uma tuberculose, uma forma que ocorre anos depois daquela prima infecção que a gente mostrou lá no slide. E aqui é uma característica que eu ressaltei também previamente, que é a capacidade desses bacilos permanecerem latentes. Isso é uma outra situação, que a gente vai só falar um pouquinho, que é a infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis, que é conhecida como ILTB. Esse bacilo, ele que fica latente, ele pode ficar assim dormente, quiescente, durante muitos anos, até que ocorra que haja a sua reativação. Essa reativação pode ser por uma situação, por exemplo, de baixa de imunidade. Clinicamente, esses pacientes, eles têm tosse com muita frequência, e essa tosse ela pode ser seca ou produtiva, né? E se for produtiva, pode ter uma expectoração purulenta, mucoide, escarro com sangue ou até sangue vivo, que é o que a gente chama de hemoptise. Hemoptóicos são um escarro que contém raias de sangue. Essa forma de tuberculose, né, tuberculose pós-primária, tuberculose secundária, ela acomete o pulmão em 80% dos casos e é comum a presença de cavidade. Aqui o paciente também tem febre vespertina, mas é uma febre que não é muito alta, né, em torno de até 38,5, 38. Normalmente não tem calafrios, o paciente apresenta sudorese noturna e anorexia. Alguns pacientes que tenham uma evolução mais crônica podem apresentar fases de doença crônica, podem apresentar grande emagrecimento e grande inapetência. Porém, outros não têm um dano importante em termos de emagrecimento e permanecem com bom estado geral e com pouco ou nenhuma inapetência. Em termos de exame físico, o murmúrio vesicular pode estar diminuído ou normal e, em caso de haver cavidade, a gente pode também ter o sopro onfórico. Então, vou mostrar para vocês aqui, especificamente sobre a tuberculose pós-primária, qual é a patogenia. Como eu falei para vocês, em algum momento esse bacilo se implanta, gera a multiplicação, a replicação, mas fica dormente. Então é formado um foco latente. E até gerando, com o passar do tempo, essa reação granulomatosa. Caso haja uma baixa de imunidade, esse paciente ele pode ter o que a gente chama de reativação endógena. Então, essa é a tuberculose pós-primária através da reativação desse foco que ficou latente. Então, o paciente adoece e passa a ter os sintomas. Porém, essa tuberculose pós-primária, nesse paciente que tem esse foco latente, ele também pode sofrer uma nova infecção, como, por exemplo, se ele entrar em contato com outro paciente que esteja com tuberculose, esteja bacilífero, eliminando os aerossóis com as gotículas, né, que depois vão ressecar e passar as partículas infectantes, e esse paciente também se infectar. Então, a tuberculose pós-primária ocorre pela reativação endógena, mas também pela reinfecção exógena. A outra forma de apresentação da tuberculose pulmonar, a última forma, é o que a gente chama de tuberculose miliar. Essa forma, ela é bem específica por conta do aspecto radiológico, que é bem característico, né, com pontilhado fino na radiografia. E essa apresentação da tuberculose miliar, ela tanto pode ocorrer na forma primária e na forma secundária. Então, como eu falei, ela está mais ligada a um aspecto radiológico específico. Mas essa é uma forma grave da doença. Ela costuma acontecer em pacientes que têm imunodepressão, como aqueles pacientes que têm HIV em fase avançada, né, da imunossupressão, ou pacientes também portadores de alguma neoplasia. A apresentação aqui é subaguda ou aguda, né? E mais frequentemente a gente vê
essa forma em crianças, né? No momento em que a criança faz a primeira infecção e adoece, né, ou esse adulto jovem, ele normalmente ele pode evoluir dessa maneira, fazendo essa forma miliar. Mas ela também pode se apresentar em idosos como uma doença mais crônica, né? Esse pontilhado típico da tuberculose miliar pode acontecer em idosos e até caracterizar o que a gente chama de febre de origem obscura. A tuberculose é a causa de febre de origem obscura. Clinicamente, em 80% dos casos, a gente também tem tosse, febre, astenia e emagrecimento. Em alguns pacientes, até por se tratar de uma doença com disseminação ali hematogênica, né, ter uma disseminação para outros órgãos, a gente tem também hepatomegalia, né, em 35% dos casos, alteração do sistema nervoso em 30% e até alterações cutâneas, ainda que bem incomuns. Então, é uma doença, a forma miliar, que é própria de pacientes imunocomprometidos. Existem vários diagnósticos diferenciais, eu trouxe esses aqui, né, mas basicamente com neoplasias, outras micobactérias, infecção fúngica, e aqui a gente chama a atenção da paracoccidioidomicose e da histoplasmose, mas também de outras doenças bacterianas, principalmente aqui aquelas que formam imagens cavitárias, como abscesso pulmonar e pneumonia necrotizante. Outros diagnósticos diferenciais que a gente também fala são a silicose, né, que aqui pode coexistir com a tuberculose, né, e doenças autoimunes e a própria embolia pulmonar. Então, só citando, né, a aula não é sobre tuberculose extrapulmonar, estas são as formas que a gente também pode ter, né? Existe tuberculose pleural, que é a mais comum no Brasil em pessoas que não sejam infectadas pelo HIV, empiema pleural, ganglionar periférica, meningoencefálica, pericárdica, óssea, intestinal, renal, mamária, urinária, enfim, a tuberculose pode acometer qualquer órgão. Lembrando que a ganglionar é a forma extrapulmonar mais comum em pessoas vivendo com HIV e também em crianças. E quando é que a gente pensa em tuberculose? Estou lá na UPA, estou na emergência, quando que eu tenho que pensar na tuberculose? Em todos os locais com alta taxa de incidência de tuberculose, como é o caso do Brasil, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, qualquer pessoa que procure uma unidade de saúde com tosse prolongada, eu sou obrigada a pensar em tuberculose, tá? A tosse persistente, né, ela normalmente, as pessoas acham, não tem que ter escarro. Não, a tosse, mesmo que seja seca, eu tenho que pensar em tuberculose. Então, se eu tenho um paciente que apresenta tosse persistente, seja ela seca ou produtiva, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento, a gente tem que pensar em tuberculose, que e essas características podem ocorrer em qualquer uma das formas, TB primária, pós-primária ou miliar. E ter especial atenção a esse grupo que tem maior risco de adoecimento. Pessoas vivendo em situação de rua, pessoas vivendo com HIV, pessoas privadas de liberdade e indígenas. E aqui é importantíssimo a gente identificar quem é o paciente sintomático respiratório. E o que é um paciente sintomático respiratório? Ser sintomático respiratório, né, é um conceito que significa apresentar tosse por tempo igual ou superior a 3 semanas na população geral. Ou seja, em termos epidemiológicos, se alguém tosse há mais de 3 semanas, eu sou obrigada a pensar em tuberculose. Em pessoas privadas de liberdade e mesmo pacientes com diabetes, tosse há 2 semanas já tem que levantar, né, a suspeita para tuberculose. Mas, na verdade, a gente, nessa população que é sob risco, né, é uma população vulnerável, na verdade, eu já tenho que pensar em tuberculose, em havendo tosse, independente do tempo. Então, para esse grupo, né, pessoas privadas de liberdade, profissionais de saúde também, porque, claro, né, eles entram em contato com esses pacientes, pessoas vivendo com HIV, situação de rua, indígenas, independente do tempo de tosse, eu sou obrigada a pensar na possibilidade de esse paciente ter tuberculose.
E por que é importante detectar o sintomático respiratório? Porque ele é o melhor indicador de um paciente que tem TB pulmonar. Então, se eu procuro o sintomático respiratório, eu tenho uma boa chance de achar, de descobrir os pacientes que têm tuberculose. Uma vez que eu identifique um paciente sintomático respiratório, mesmo que eu ainda não saiba se ele tem tuberculose, mas já está indicado o isolamento respiratório. Eu tenho que colocar, apresentar, ofertar uma máscara comum para esse paciente, uma máscara cirúrgica para esse paciente e, idealmente, deixá-lo em um local para isolamento respiratório. Deve-se indicar, então, como eu falei, a máscara comum e, nesse paciente, eu tenho que, pelo menos, solicitar baciloscopia ou teste rápido molecular, que a gente vai conversar agora. E a gente tem que também orientar os profissionais e os familiares que têm contato com esse paciente a usarem a máscara especial, aquela que eu falei lá para proteger das partículas infectantes. Aqui é a máscara N95, tipo PFF2. E claro, se houver indicação de internação hospitalar e o paciente estiver na enfermaria, numa UPA ou numa emergência de qualquer outro hospital, a gente tem que agilizar a transferência para um leito de isolamento respiratório nos hospitais de referência. Essas são as indicações de internação hospitalar. Tuberculose meningoencefálica, quando o paciente com tuberculose tem intolerância aos medicamentos para tuberculose de maneira incontrolável, que esteja tratando em ambulatório. Naquele paciente que tem um estado geral muito comprometido, que não permita o tratamento em nível ambulatorial. Se esse paciente tem intercorrências clínicas ou cirúrgicas que sejam relacionadas ou não à tuberculose, né, mas que precisem de tratamento ou de algum procedimento em unidade hospitalar. E principalmente aqui no nosso país, a gente não pode deixar de falar da situação de vulnerabilidade social, como a ausência de residência fixa, ou aqueles grupos com maior possibilidade de abandono, especialmente se for um caso de retratamento, falência ou multiresistência.